Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Estamos na Semana Santa e queremos entrar naquilo que é o centro dramático dos acontecimentos que nós iremos celebrar. Na fé da Igreja, o que nós iremos celebrar não é somente uma memória do passado. O que nós iremos celebrar é vivido no hoje da liturgia. Existe uma realidade, em grego é chamada de anamnese. A anamnese quer dizer tirar do esquecimento, né? Mnesis, memória. Amnésia é o esquecimento. Anamnésia quer dizer é a negação do esquecimento. Recordar as coisas do passado, recordar os acontecimentos salvíficos, é a anamnese. Mas essa anamnese, ela tem uma densidade espiritual para nós cristãos. Quando eu celebro a Santa Missa, a Eucaristia, e eu então faço a narrativa da ceia, a recordação daqueles acontecimentos não é algo que permanece no passado, mas se realiza ali, naquele momento, não somente a entrega de Cristo na ceia, mas o próprio Calvário. Então nós cremos que existe essa realidade da anamnese. Em hebraico, anamnese se diz zikaron. Zikaron. Essa recordação. Então, quando vivemos a Semana Santa, estamos entrando dentro desses acontecimentos. E são acontecimentos dramáticos. E drama, por definição, é um conflito de duas vontades. Não existe drama se não houver liberdades que se encontram. Então, o Papa Bento XVI, no seu livro, no segundo volume, do Jesus de Nazaré, ele trata dessa realidade que eu acho que é realmente o centro da nossa vivência espiritual da Semana Santa, no capítulo 6, em que ele fala do Getsemane. O Getsemane, ou seja, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Ali encontram-se duas vontades, a vontade humana e a vontade divina. Ali acontece o drama central da história da salvação, do cristianismo, da nossa inteira existência. Esse encontrar-se da vontade humana e da vontade divina. Porque vejam, aqui é que está realmente em jogo a salvação. Vejam, Deus é amor e Ele quer que nós o amemos. Mas, para amar a Deus, nós precisamos responder ao amor dele com liberdade. Aqui que está a dificuldade, não é? Podemos usar a palavra, a dificuldade técnica, não é? De uma criatura amar Deus. Como é possível uma criatura amar Deus? Vejam só. Uma pessoa decide tomar droga. Naquele momento ele é livre e toma. Ela decide a segunda vez, a liberdade dela já vai diminuindo. A quarta, a quinta, a sexta, quando a pessoa finalmente está viciada,
a liberdade daquela pessoa sumiu. Pois bem, imaginemos agora, por que é que a liberdade da pessoa some diante das drogas? Porque as drogas conseguiram exercer sobre aquela pessoa uma tal influência, uma tal atração, é tão apetecível, não somente psicologicamente, mas fisicamente, que a pessoa não tem mais liberdade quase. Agora imagine Deus. Uma criatura que vir Deus face a face. Uma criatura que viu Deus face a face, perdeu a liberdade. Acabou. Porque Deus é tão atraente que não tem mais escolha. É como se seria uma escolha revoltante se eu dissesse para você, escolha entre este palácio de ouro e um monte de esterco. É uma realidade tão positiva, tão atraente, tão boa, que eu te dar a escolha entre o tesouro e o esterco, a sua própria razão se revolta diante disso e você não vai escolher nada. Então, o que acontece? Só tem um jeito da criatura escolher Deus: se Deus se esconder. O Deus escondido. Somente se Deus se esconde é que eu posso ter a liberdade de dizer, eu quero Deus. Então, ao mesmo tempo, esse Deus não pode ser totalmente escondido, totalmente desconhecido, totalmente ignoto, porque um Deus absolutamente desconhecido, do qual eu não sei absolutamente nada, eu também não posso amar. Então acontece aqui aquela realidade que nós chamamos de revelação divina. O que é revelação divina? A revelação divina, na palavra revelação, está a ideia de revelar. É uma palavra ambígua. Revelar é tirar o véu, mas ao mesmo tempo é colocar o véu de volta. Revelar, velar de novo. Eu revelo, eu tiro o véu, mas eu ponho um véu de novo. Para a gente entender o que é a revelação divina, é mais ou menos assim. Você imagina uma porta fechada. Aí você está diante de uma incógnita. O que é que será que tem atrás daquela porta? Aí você abre a porta fechada e descobre que atrás daquela porta fechada há um corredor com outras 10 portas fechadas. Se revelou, mas só aumentou o mistério, né? Assim é quando Deus se revela. Ou seja, quando Deus se revela para nós, Ele mostra, mas nem por isso as coisas ficam fáceis de entender. Ou seja, Deus, antes de Jesus Cristo, nós não sabíamos que Deus era a Trindade. Deus revelou o mistério da Santíssima Trindade. E por isso mesmo ficou mais difícil de entender. Deus revelou o seu amor ao homem. Mas não pensemos agora que porque Ele revelou, que as coisas estão fáceis. O amor de Deus é algo que de alguma forma desafia a nossa inteligência. Porque o amor de Deus não cabe nos nossos preconceitos, nas formas da nossa mente. Deus me ama e eu preciso responder a esse amor. Então Deus se esconde para que eu o procure. Existe um famoso teólogo judeu
Abraham Heschel, ele escreveu 2 livros. Foram traduzidos na década de 80. Foi um dos primeiros livros de teologia que eu comprei na minha vida. Foram traduzidos pela Edições Paulinas, marca EP. Os 2 livros chamam-se Deus em busca do homem e o outro, O homem em busca de Deus. Num dos 2 livros, eu não sei qual dos 2, ele conta a história de um velho rabino cujo netinho estava brincando de esconde-esconde. E esse netinho se escondeu, mas se escondeu tão bem que os coleguinhas desistiram de procurá-lo. E depois de alguns longos minutos, quem sabe 1 hora escondido, ele saiu do seu esconderijo e foi lá ver, e a criançada estava brincando, feliz da vida. Então ele foi para o avô, chorando, em pranto de choro, dizendo: vovô, vovô, eu me escondi e ninguém foi me procurar. Naquele momento o velho rabino começou a chorar também e disse: é verdade, meu filho, Deus se escondeu e ninguém foi procurá-lo. Deus se escondeu e nós não fomos procurá-lo. Nós precisamos procurá-lo, porque nós precisamos amar Deus. Meus irmãos, por que é que Deus, Criador do céu e da terra, já não nos criou no céu, pronto e acabou? Não ia poupar muito drama e confusão nessa história? Por que Ele já não criou a gente no céu cantando glória? Por uma razão muito simples. Ele não fez isso nem com os anjos. Porque Ele não pode nos criar diretamente no céu. Ele tem que primeiro se esconder para que nós o amemos, para que nós exerçamos a nossa liberdade. Porque só existe amor livre. Se eu pegar uma faca, um cutelo e encostar aqui no seu pescoço e disser para você: me ama, desgraçado. Nesse momento o amor se tornou impossível. Porque o amor só existe se for livre. Faz parte da própria definição do amor que o amor seja livre. Não há amor obrigado, não há amor viciado. Não, por isso, por exemplo, quando uma pessoa está apaixonada, o amor ainda não existe. Porque o amor só existe quando a pessoa está na plena liberdade para dizer não. Eu não te quero. Não. Eu te rejeito. Aí tem amor. Quando há possibilidade da liberdade plena. Então, Deus se esconde do homem porque Deus quer ser amado. Deus, Criador do céu e da terra. Deus que poderia criar bilhões de universos diferentes deste. Deus que poderia criar infinitas possibilidades. Deus que poderia criar criaturas muito mais esplendorosas do que nós, e aliás criou, criando os anjos. Tem uma coisa que Deus não pode criar. Ele não pode criar o amor criado. Ele só pode criar criaturas capazes de amar. Mas uma vez que ele criou as criaturas capazes de amar, que essas criaturas o amem, depende delas. Porque se ele... Ou seja, existe um
um equilíbrio muito sutil e delicado em que a graça de Deus que opera em nós deve nos incitar, deve nos estimular, deve nos atrair, mas sem eliminar nossa liberdade. É o drama da liberdade humana. Deus, quando quer o nosso amor, Ele nos estimula, Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele nos invoca, Ele quer que nós o amemos, mas Ele não pode apelar, para usar um português popular, né? Não pode vir com apelação, não pode vir com exagero. Deus não pode me atrair irresistivelmente, porque se Ele me atrair irresistivelmente, a minha liberdade foi para o prego, acabou, minha liberdade desapareceu. Então, Deus precisa me atrair e se esconder. Aliás, nota de rodapé, né? É a arte da sedução, não é isso? A arte da sedução é revelar e não mostrar tudo, não é? Nós somos atraídos por Deus. Mas na hora que a gente morde a isca, Ele se esconde. Por que isso? Porque nós precisamos ser livres. Livres para amá-lo de volta. Livres para corresponder ao seu amor. Então, aqui está a coisa. Quando Deus criou os anjos, Deus criou também os anjos sem vê-lo. De alguma forma, nós não sabemos, não temos muitos detalhes da vida angélica. Mas quando Deus criou os anjos sem vê-lo, deu alguma aprovação para eles, para que eles correspondessem ao seu amor, e os anjos que corresponderam ao seu amor, quando eles estavam decididos e plenamente certos de que o amavam, Deus os admitiu à sua presença. E os anjos que, decididos e certos, que queriam odiar e rejeitar a Deus, Deus voltou as costas para eles, esqueceu e deixou eles para lá. Ah, que crueldade, por que Deus deixou os anjos, né? Porque acontece o seguinte, gente, quanto mais Deus insistir na graça e mandar a graça para Satanás, aquilo só é tortura para ele. Então Deus, por bondade, se retira e volta as costas para o inferno. Mas isso que aconteceu com os anjos ilumina aquilo que acontece conosco. Problema, tem uma diferença. A diferença entre nós e os anjos é que os anjos já não têm mais tempo. Aquilo que os anjos alcançaram é definitivo para os dois lados. Os anjos que estão na presença de Deus já não voltam mais atrás. Os anjos que estão longe de Deus já não voltam mais atrás também. Deus poderia perdoar Satanás? Poderia. Tem um problema. Satanás não quer ser perdoado. E isso nem Deus pode. Deus não pode perdoar uma pessoa que não quer ser perdoada, porque isso seria uma desordem. E Deus é incapaz de produzir desordem. Então Deus só pode perdoar a pessoa que quer ser perdoada. Então existe uma realidade na nossa história. Nós estamos no tempo da decisão. Nós estamos naqueles 40 anos do deserto em que já fomos libertados da escravidão de Satanás, do faraó do Egito, mas ainda não entramos na terra prometida. Estamos no tempo da provação e do desafio, de Meribá e de Massá, em que nós somos chamados a corresponder a Deus. Enquanto se disser hoje, ou seja, todos os dias. Nesse tempo aqui do mundo, nós somos chamados a corresponder a Deus com o nosso amor. Precisamos corresponder a Ele e dizer o nosso sim. Problema. Nós não damos conta. Não com a nossa miséria humana. Então Jesus, Deus vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso socorro, se faz homem, para que um coração humano
possa amar a Deus como Deus quer ser amado. Esse é o grande drama que viveu Israel durante séculos. Deus fez uma aliança com seu povo, esperou que o povo o amasse. Problema: o povo caía. Então, se tornou um negócio assim insanável. A situação do Antigo Testamento, a economia do Antigo Testamento tornou-se caduca, um problema insanável. Ou seja, o povo peca, aí o sacerdote vai lá, oferece um bode, e depois que ele ofereceu um bode, um carneiro, um touro, uma ovelha, um sangue de um animal, o que é que ele faz? Ele vai, perdoa o pecado do povo, o povo volta a pecar e oferece novamente sacrifício. Ou seja, Deus quer ser amado por um coração fiel à sua aliança. O problema, esse coração não estava à disposição. Então, a crise do culto do Antigo Testamento se deu na época dos profetas, em que os profetas viam que aquilo já não ia mais para frente. Os profetas chegam e dizem: eu não quero holocausto e sacrifício, eu quero um coração. Esse é o verdadeiro holocausto? Esse é o verdadeiro sacrifício? Cor contritum et humiliatum, Deus não despicies. Deus não despreza um coração contrito, humilhado, um coração que ama, um coração que realmente está arrependido. O problema, esse coração não estava à disposição. Então, o profeta Ezequiel pronuncia a grande profecia e diz: dar-vos-ei um novo coração. Irei arrancar o vosso coração de pedra e colocar um coração de carne, para que vocês sejam capazes de amar. E esse coração veio, o nome desse coração é Jesus. Jesus, então, vive, meus senhores, em plenitude o seu sacerdócio, nesse momento em que ele, rezando, com clamor e lágrimas no Getsêmani, oferece a Deus preces e súplicas, aprende a obediência pelo muito que sofreu, e ali ele então se torna sacerdote. Uma coisa do cardeal Vanois, não é? Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar do cardeal Vanois, Albert Vanois. É um jesuíta que foi reitor do Bíblico em Roma, grande biblista, que ao longo de muitos anos se dedicou ao estudo da carta aos Hebreus. E o Papa cita o cardeal Vanois quando ele comenta o famoso trecho da carta aos Hebreus. Deixa eu ler para vocês. Hebreus 5:7. Vou ler do jeito que está aqui no livro Jesus de Nazaré. Nos dias de sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com forte brado e com lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e por causa de sua piedade foi atendido. O cardeal Vanois diz que essa é a descrição mais perfeita do sacerdócio de Cristo. Aqui. E ele cita uma coisa interessante, que os versículos seguintes, 8 e 9, dizem que Jesus, nesse ato lá do Getsêmani, na verdade, na sua paixão inteira, mas nesse ato de essa vontade humana diante da vontade divina, essa luta para amar a Deus, essa vontade de entregar-se na obediência até a morte e morte na cruz, como diz São Paulo em Filipenses 2, essa vontade
de amar a Deus com essa liberdade humana, com um coração humano. Essa entrega, esse drama, esse conflito, esse duelo entre vontade divina e vontade humana, que faz com que Jesus chegue a suar sangue. Isto é que fez de Jesus sacerdote. O cardeal Vanois diz assim, vejam, vou ler para vocês. Importante aqui, diz que Jesus aprendeu a obediência daquilo que sofreu e desse modo se tornou perfeito. Vanois, quem não sabe como é que escreve Vanois e quer anotar, né? Vanois se escreve V-A-N-H-O-Y-E. V-A-N-H-O-Y-E. Vanois. O cardeal Vanois observa que o termo tornar perfeito, teleion, em grego, no Pentateuco, no Antigo Testamento, quando foi traduzido para o grego pelos 70, né? Os 5 livros de Moisés, ele é usado exclusivamente para o significado de consagrar um sacerdote. Jesus tornou-se perfeito pela obediência. Ou seja, Jesus tornou-se sacerdote pela obediência. Em outras palavras, a vontade de Cristo na sua liberdade, dizendo sim ao Pai, ali é o sacerdócio. Ali se une o céu e a terra. Sacerdote é isso, sacerdote é aquele que une o céu e a terra. Ali se une o céu e a terra quando a vontade de Deus é a vontade humana. Mas isso, gente, com clamor e lágrimas, preces e súplicas. Por isso não é alheio ao sacerdócio, seja o sacerdócio batismal, seja o sacerdócio ministerial, seja como você for cristão, se você é leigo ou se você é padre, não interessa. O seu sacerdócio só será vivido se você, com a sua vontade, na liberdade, claro, sustentado pela graça de Deus, unido a Cristo, no seu sacrifício do Calvário, se você, com clamor e lágrimas, preces e súplicas, dobrar a sua vontade diante de Deus e dizer, eu vos amo, Senhor. Mas saibam que isso acontece no momento em que Deus se esconde. Na noite escura. No momento da suprema liberdade em que você poderá dizer não. No momento da suprema liberdade em que você tem tudo para trair a Deus. Parece que é um complô. Toda a cena foi montada para você trair a Deus. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Eu vejo no meu dia a dia quantas e quantas vezes eu sou tentado a fazer algo de ilícito para me safar. Entendeu? Existe uma tentação. Ah, estão me fazendo sofrer? Eu vou fazer sofrer também. Estão me xingando? Eu vou xingar também. Estão esculhambando com o meu nome? Eu vou esculhambar o nome deles também. Vou pagar a mesma moeda. Tudo é feito para você trair. Existe uma conjunção astral. Você sai de casa dizendo, eu vou me dedicar a Deus, Senhor, eu aceito tudo, menos... É aquele menos que Deus vai pedir de você. É incrível. Eu já vi gente assim que diz, eu vou ser padre, desde que Deus cuide da minha família. Se eu entrar no seminário e Deus não cuidar da minha família, eu vou ficar muito zangado com Deus. Vou ficar muito irado com Deus. Ó aqui, Jesus, eu vou ser padre, mas você tem a obrigação de cuidar da minha família. Eu aceito tudo, menos que a minha família seja tocada pelo demônio.
Isso não é matemática, porque as coisas, né? Mas geralmente Deus pede aquele menos. Eu aceito tudo, menos ser humilhado de tal maneira. Não preocupa não que a humilhação vem. Eu aceito tudo, menos ser transferido para tal lugar. Preocupa não, é aí que vai ser transferido. Eu não quero sair da minha paróquia, eu estou bem lá como vigário. Eu aceito tudo, menos que a minha irmã fique doente. Aí vem. Não estou querendo aqui colocar medo em vocês, não é isso? Só que existe uma realidade. Existe uma luz que brota para as nossas vidas dos acontecimentos pascais. Uma luz brota para a nossa vida naquilo que nós estamos celebrando na Semana Santa. O mistério da Páscoa. Brota uma fonte de graça disso tudo. Vejam, isso é uma coisa interessante, está no livro aqui do Papa, não sei em que capítulo. O Papa diz assim: quando você lê a narrativa da paixão de Jesus, os evangelistas, eles fazem a narrativa da paixão toda entremeada com versículos do Antigo Testamento. E alguns exegetas, alguns teólogos chegam e dizem assim: tá vendo? Os acontecimentos históricos não foram desse jeito. A paixão de Jesus aconteceu, sei lá de que jeito. Aí eles foram lá no Antigo Testamento e começaram a pinçar textos e montar a narrativa a partir dos textos do Antigo Testamento. Está vendo? Não são os fatos históricos. O Papa diz, isso não tem cabimento. Sabe por quê? O que aconteceu realmente foi aquilo que aconteceu no caminho de Emaús. O que os cristãos tinham diante dos olhos era um acontecimento absurdo, inesperado, sem sentido. A noite escura da alma. O absurdo. Uma tragédia irracional. Aí o que aconteceu? Por graça divina, textos do Antigo Testamento, que por eles mesmos não tinham sentido nenhum, textos difíceis de compreender, textos imprescrutáveis, textos que na verdade eram grandes mistérios, estes textos de difícil explicação, unidos com esses acontecimentos completamente irracionais, de repente adquirem uma luminosidade, uma clareza imensa. É interessante. Não é que os fatos narrados foram forjados a partir dos textos, é o contrário. Fatos malucos, irracionais, completamente absurdos, conseguiram ser a chave de leitura do Antigo Testamento, que de outra forma não teria tido sentido nenhum. O drama da paixão, a Páscoa, é a chave de leitura, é a chave hermenêutica de interpretação. É a chave de leitura daqueles textos herméticos, difíceis do Antigo Testamento. Aqui, então, vem a aplicação para nós, na sua vida.
os sofrimentos e dramas de sua vida, as feridas da sua alma, os acontecimentos sofridos de sua existência, encontram na paixão de Cristo a sua chave de leitura. Você quer entender a sua vida? Olhe para a cruz de Cristo e para a ressurreição. É a chave de leitura. De outra forma, a sua vida torna-se um texto hermético, um texto incompreensível. A sua vida vai ser uma narrativa maluca. Se você conseguir enxergar que a sua vida, na verdade, é a vivência da paixão de Cristo. Se você conseguir isso, você está conseguindo aquilo, está conseguindo penetrar na essência do mistério cristão, você está conseguindo entrar no fato que não é você, mas é Cristo que vive em você. E que, na verdade, quando você sofria, não era ele quem sofria. Se você estava doente numa cama de hospital, na UTI, não era você, era Cristo que estava na UTI. Se você é perseguido e caluniado, não é você, é Cristo que é caluniado em você. Se você está vivendo uma família dilacerada, não é você, é Cristo que está vivendo uma família dilacerada em você. Entende? Todos os dramas, aqueles dramas básicos dos 3 âmbitos. No âmbito material, a pobreza. No âmbito de relacionamentos pessoais, a castidade. E no âmbito do meu próprio eu e de minhas vontades, a obediência. Aquelas 3 perdas de Jó. A perda da riqueza, a perda dos filhos, a perda de sua própria integridade pessoal com a lepra. As 3 perdas de Cristo. A pobreza na cruz, crucificado nu. A perda dos relacionamentos dos discípulos que o traem, da mãe que ele tem que entregar. E a perda de si mesmo na obediência até a morte e morte de cruz e no abandono total. Isso tudo para nós, meus irmãos, esses dramas, essas perdas, essas realidades são algo que nós vivemos. E na paixão de Cristo nós encontramos a luz que ilumina, a chave hermenêutica de nossa existência. Quando Jesus convida você para segui-lo, ele não está convidando você para achar ele bonitinho. Ele está convidando você a viver a vida dele. Viver a vida dele. Mas que garantia eu tenho de ressurreição? Garantia no sentido humano? Nenhum. Você tem que confiar. Esta verdade divina que se revela em Cristo é uma verdade divina diferente da verdade científica do nosso dia a dia, não é? A verdade grega, para os gregos, o que é verdade? A verdade se encontra pela contemplação, teoria. Teorein quer dizer ver, eu enxergo. O grego, aletheia, é a verdade de quem viu. A verdade romana, veritas, é a verdade do testemunho crível. Ele vai em tribunal, o romano não é muito jurídico. Isso é verdade? É. Eu atesto a verdade, testemunha veraz. Mas a verdade para nós cristãos é a verdade hebraica. É a verdade confiança, emuná. Qual a diferença dessas 3 verdades, né? É a historinha do menino que vai ganhar uma bicicleta no Natal. Ele diz, eu vou ganhar uma bicicleta no Natal. Como é que você sabe? Ah, eu vi a bicicleta escondida na garagem. Essa é a verdade grega. Ele viu. Eu vou ganhar a bicicleta no Natal. Como é que você sabe? Ah, minha mãe
disse que ela viu a bicicleta. É verdade romana, é verdade veritas. Eu vou ganhar uma bicicleta no Natal. Como é que você sabe? Eu sei porque meu pai me prometeu. E eu confio nele. Eu não vi a bicicleta. Ninguém jamais viu a bicicleta. Mas ele me disse. E eu confio nele. Emuná. Eu digo amém. Entendeu? Amém. A palavra amém quer dizer isso. Amém. É a rocha. É a certeza. É a confiança. Poder construir a vida nessa confiança. O meu pai me ama. Ele não me trai. Ele não me abandona. E se ele está permitindo essa tragédia irracional da cruz, é porque existe uma bondade que a minha mente não é capaz de perceber, mas eu sei que ela está lá. Sacrifício espiritual. Os cristãos devem imolar o louvor da vítima pascal. Victime pascalis laudes. Imolent Christiani. Louvor, essa imolação espiritual, o sacrifício do louvor, essa confiança. Ali acontece o mistério da nossa salvação. Nós somos capazes disso? Resposta, não. Mas alguém foi capaz. Veio, um coração assim veio, um coração assim existiu, se fez carne. Esse é o mistério que nós iremos celebrar na Páscoa. Agora, meu irmão, a história é essa. Na Semana Santa, o que você fará? Na Semana Santa, o que você vai fazer? Como diz o Concílio de Trento, você vai comungar só sacramentalmente, como os pecadores fazem? Você vai comungar espiritualmente, sem receber a hóstia, mas unindo o seu coração ao coração de Deus? Ou você vai comungar sacramentalmente e espiritualmente, as duas coisas juntas? As três formas de comungar, né? Então, se você vai participar das celebrações de Semana Santa, para que você não seja, para que aquilo não seja uma missa de corpo presente, ou seja, só está lá você presente, mas sua alma não está, você não está comungando espiritualmente, você não está vivendo espiritualmente isso tudo, você precisa entrar neste drama de amor e você precisa dizer o seu sim, você precisa amar livremente, você precisa ir para as trevas com Cristo, para aquele abismo onde Deus não se vê, para que então você, na fé, sem a qual não é possível agradar a Deus, você diga, eu espero, Ele virá no seu amor. Eis aí. Eis aí. Aqui que está a essência, esse é o núcleo. Vamos para o Getsêmani com Cristo. Vamos para Ele. Vamos com Ele. Mas onde é que está o drama da igreja? O drama da igreja é que quando Jesus leva a igreja para o Getsêmani, a igreja dorme. A igreja dorme. Enquanto Judas está bem desperto, enquanto Judas está bem acordado, enquanto Judas está em ação, Simão Pedro dorme. João dorme. Tiago dorme. E o que é essa dormência? O Papa Bento XVI fala no seu livro Jesus de Nazaré, naquele capítulo do Getsêmani, que essa dormência é a igreja que não percebe a gravidade do mal.
A igreja que de alguma forma fica no torpor, a igreja não está entendendo a dramaticidade do momento. Jesus pede a vigilância, mas a igreja reage dormindo. Ele diz assim, o apelo à vigilância, página 143, quem quiser verificar depois. O apelo à vigilância constitui um tema fundamental já no anúncio em Jerusalém e agora aparece com uma urgência muito imediata. Mas apesar de se referir precisamente àquela hora, tal apelo remete de antemão para a história futura do cristianismo. Está falando de nós. A história futura do cristianismo somos nós. A sonolência dos discípulos permanece ao longo dos séculos a ocasião favorável para o poder do mal. Por que é que o mal toma conta do mundo? Porque nós, discípulos, estamos sonolentos. Essa sonolência é um entorpecimento da alma que não se alarma com o poder do mal do mundo, com toda a injustiça e com todo o sofrimento que devastam a terra. É um embotamento que prefere não se dar conta de tudo isso. Tranquiliza-se com o pensamento de que tudo, no fundo, não é assim tão grave, podendo desse modo continuar a se autocomprazer na sua própria vida saturada. Ou seja, o que o Papa está denunciando aqui é um autocontentamento burguês da igreja. A igreja, no seu autocontentamento burguês, não, está tudo bem, não tem problema. Ah, mas tem esse problema. Não fala. Não é grave assim. Panos quentes, disfarça, faz cara bonita para foto. Entendeu? Não levante os defuntos. Não levante temas incômodos. Mas esse embotamento das almas, essa falta de vigilância, seja quanto à proximidade de Deus, seja quanto à força ameaçadora do mal, confere ao maligno um poder no mundo. Diante dos discípulos sonolentos e não propensos a alarmar-se, o Senhor diz de si mesmo, a minha alma está triste até a morte. Eis aí a tristeza de Jesus com a sua igreja. Conosco, comigo, Padre Paulo Ricardo, e com você, por nossa sonolência. Meus irmãos, nós precisamos aqui então ir com ele para o Horto das Oliveiras e então entrar neste drama que é o centro da história da salvação, em que um coração humano finalmente ama a Deus. Então, vamos nós sacrificar nossa vontade, compreendendo, e isso nós veremos depois, compreendendo que quando a nossa vontade humana se dobra diante de Deus, ela não está sendo aniquilada, mas é ali que ela verdadeiramente brota para a vida e para uma vida como nós jamais teríamos sonhado, para uma vida do próprio Deus em nós.